Olá, meu nome é Thiago Gil, sou advogado especialista em Direito Previdenciário e Aposentadorias e nesse canal eu trago conteúdo prático sobre o meu dia a dia da advocacia previdenciária. Então estamos no contexto atual em relação à ADI 6309, que é uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita lá no Supremo Tribunal Federal e que trata sobre as aposentadorias especiais. O pedido de vista do ministro Lewandowski é muito válido porque esse ministro tem sido muito sensível, muito favorável às questões previdenciárias, ou seja, ele salva algumas pautas do Supremo quando o tema é previdência social. E isso não se pode negar, ao contrário do ministro Barroso, que tem se mostrado bastante insensível às questões previdenciárias, bastante contrário. Pessoal, eu já tenho conversado muito com a advocacia previdenciária sobre a incongruência da reforma da Previdência quanto ao estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria especial. E nesse vídeo eu vou trazer algumas reflexões que eu estou tendo sobre o voto do ministro Barroso na ADI 6309 e a influência disso no meu dia a dia da advocacia. Eu vou falar sobre o que eu penso como advogado da área previdenciária. Ok? Então, sobre as minhas reflexões quanto a esse voto do ministro Barroso, bem, antes de entrar propriamente no voto, eu preciso contar um fato pessoal para vocês. Tá? Eu lembro que quando eu cursava Direito na Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, tá? Lá nos idos de 2004, quando eu era apenas um estudante, tá? Eu estudava Direito Constitucional pelos livros do então advogado doutor Luiz Roberto Barroso, que era na época professor da UERJ, a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, e eu tinha um amigo inclusive que era aluno do Barroso na UERJ, que falava das aulas dele muito bem, que eram excelentes, e aí eu passei a estudar Constitucional pelos livros do Barroso. Aí eu gostava muito do livro chamado Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, um livro muito bom, e de um outro livro pequeno, menor, né? Chamado Interpretação e Aplicação da Constituição. Então, esse último livro eu relia várias vezes, era todo marcado com marca-texto, caminhava com ele para lá e para cá debaixo do braço, porque realmente gostava das ideias presentes ali naquele livro. Enfim, gostava muito também de assistir às sustentações orais do atual ministro Barroso, em que ele, exercendo na época a função de advogado, que era o chamado amicus curiae, o amigo da corte, ele ia lá no Supremo proteger as minorias, os hipossuficientes, aqueles que são alvos de preconceitos da sociedade, os excluídos, os marginalizados. Então ele fazia discursos lá em favor da vida, até inclusive com um tom comovente, poético, em casos como a famosa ADPF 54, da anencefalia, no processo das células-tronco, do nepotismo, no caso do Cesare Battisti. São muitos casos. Então, apesar das pessoas não concordarem com tudo o que ele dizia nos discursos, inclusive eu, também, tinha alguns pontos lá, a gente sempre tem alguma divergência de ideias em relação a quem está sustentando, mas eu acho que aquelas reflexões até hoje são válidas do ponto de vista do pensamento jurídico, de um registro histórico em favor da vida. Tá? Por outro lado, eu considero que o entendimento de qualquer jurista ele pode variar ao longo do tempo. Mas nesse caso atual da aposentadoria especial da ADI 6309, que trata das aposentadorias especiais, da introdução da idade mínima, da proibição da conversão de tempo especial em tempo comum depois da reforma, tá? E do valor também das aposentadorias, bem, essa guinada no entendimento do ministro, tá, prejudica de forma severa o trabalhador que esteve por anos sujeito lá a atividade nociva à sua saúde.
Aí essa mudança de pensamento não me convence nem um pouco de que ocorreu qualquer evolução no pensamento jurídico do ministro Barroso. Depois de virar ministro, é claro, ele não fez mais aquelas sustentações orais, mas naquela época valia muito a pena assistir, acompanhar a argumentação jurídica. Tá? Inclusive no meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, que fica aqui na praia de Botafogo, eu tive ótimos professores que inclusive certa vez o convidaram, e aqui do Rio de Janeiro, né, convidaram o ministro para ele dar uma aula. Ali então naquela pequena sala lá do mestrado, com aproximadamente 30 pessoas, entre professores e alunos, né, uns em pé, outros sentados, todos ansiosos ali para assistir a aula, né, o ministro Barroso expôs ali suas ideias para a academia jurídica, porque ele estava escrevendo na época um artigo, e a academia, como é de prática, questionou as ideias, né, colocando aqueles pensamentos dele em xeque, enfim. Isso é a função da academia, fazer isso. E eu admirei essa atitude do ministro, porque ele estava querendo realmente colocar as ideias ali para que se fizesse um contraponto, para que ele evoluísse as ideias. Atitude bastante admirável. Tá? Mas o que eu tenho para dizer hoje é que a visão dele atual, do ponto de vista previdenciário, é totalmente incompatível com aqueles pensamentos que sempre acompanhei quando ele era advogado e eu um aluno. Além disso, como eu afirmei no último vídeo, a visão dele também é totalmente incompatível com o que o Supremo decidiu no tema 709. Tá? Só para deixar claro, o STF julgou lá no tema 709 que é constitucional o parágrafo 8º do artigo 57 da Lei 8.213 de 91, ou seja, que é constitucional a vedação da continuidade do recebimento da aposentadoria especial se aquela pessoa que se aposentou pela aposentadoria especial permanecer trabalhando em atividade sujeita a agentes nocivos, ou se retornar a essa atividade, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentadoria precoce ou não, seja outra atividade especial. Então, resumindo, se os senhores se aposentarem pela aposentadoria especial hoje, não podem voltar a trabalhar em atividade especial, porque aí a aposentadoria ela vai ser suspensa. Esse é um grande problema. Isso foi um grande problema da decisão do Supremo. Ok? Aconteceu. Mas o que se visava naquele momento é proteger a vida. Vocês compreendem? Tá? E agora vamos passar a falar da idade mínima para aposentadoria especial. Eu preciso dizer aqui que essa nova regra da idade mínima, introduzida pela reforma da Previdência, ela não é inovadora no direito previdenciário. Isso não é novo, antigamente tinha uma regra parecida. Lá em 1960 tinha uma lei, a Lei 3.807, em que já se tinha uma previsão nesse sentido, de uma idade mínima, mas essa idade era de 50 anos, ou seja, era bem inferior à idade atual. Tá? E só depois de 1960 que isso caiu por terra por conta dessa necessidade de estabelecer uma proteção ao trabalhador em função do desgaste de sua saúde, tá? Porque esse desgaste passou a ser presumido, né? Então o prejuízo à saúde ele não foi considerado compatível com a idade mínima, compreende? Só que agora com a reforma isso mudou. Com a reforma da Previdência, a idade mínima retornou de forma mais incisiva, mais prejudicial ao trabalhador que trabalha e trabalhou exposto a agentes nocivos. E aí a gente se depara com o voto do ministro Barroso, que diz que a idade mínima é compatível com a aposentadoria especial porque há que se preservar o sistema previdenciário. E aí é bem estranho quando a gente observa que um ano e pouco atrás, no tema 709, estava o mesmo ministro lá acompanhando o relator, dizendo que haveria que se proteger a saúde do trabalhador. Então o trabalhador não poderia continuar exercendo atividade especial depois de se aposentar, sob pena disso acarretar na suspensão do benefício.
muito contraditório esse voto. Portanto, vai ser muito difícil, tá? Já é muito difícil alguém chegar aos 50, 55 anos, quando implementa os requisitos da regra de transição, se aposentar pela especial. Tá? E não tem cabimento estabelecer idade mínima. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a média das aposentadorias especiais gira em torno dos 50 anos. A pessoa lá que completa os seus 51, 52, 53, 54, 55 anos. Porque nessas profissões sujeitas a agentes nocivos, elas não exigem nível superior. E as pessoas começam a exercer essas profissões muito cedo, muito jovens, porque fazem curso profissionalizante. Muitos que estão assistindo esse vídeo sabem dessa realidade, acessam o mercado de trabalho lá com seus 18, seus 19 anos, e a partir daí desenvolve toda uma carreira, porque acabam se especializando naquela atividade, porque é uma mão de obra realmente especializada e é requisitada na juventude. E aí depois dos 50 anos, por ser um trabalho mais pesado, se a pessoa for mandada embora, demitida por algum motivo, o nível de empregabilidade diminui bastante. É difícil arrumar um emprego novo, com uma idade já avançada. Tá? Inclusive, esse foi um comentário de um inscrito aqui no canal que é vigilante, e ele falou justamente isso. A pessoa vai mandada embora, depois de velho, como fica? E aí, na maioria dos casos, quando ficam desempregadas, essas pessoas não conseguem cumprir os requisitos para aposentadoria especial pela falta da empregabilidade. Vocês compreendem o problemão? Vocês compreendem o problema de estabelecer uma idade mínima? O problema da reforma da Previdência? Pois é, na minha opinião, a reforma da Previdência veio para tentar extinguir de vez a aposentadoria especial. Porque quando você coloca uma idade que é absolutamente incompatível, você acaba com essa modalidade de aposentadoria. Se a reforma tivesse previsto 50 anos, a idade mínima, como se colocou antigamente, lá em 1960, tudo bem. Seria ruim, mas seria razoável. Os senhores teriam que cumprir no máximo 2 anos, 3 anos depois dos 25 anos de exposição a agente nocivo. Agora vão ter que cumprir 12 anos, 15 anos além dos 25. Pessoal, tendo aqui clientes que na data da reforma estavam com pendência, por exemplo, de 1 ano de comprovação de tempo especial, com 24 anos de tempo especial. Aí, de repente, em vez de 1 ano para completar os requisitos, agora eles têm que trabalhar mais 12 anos. Vocês compreendem que problema pode acontecer de acordo com o resultado do julgamento? Então, nós ficamos por aqui. Se inscreva no canal, por favor, dê um like no vídeo e acompanhe sempre o conteúdo do canal aqui e transmita essa informação aí para quem achar interessante, seus colegas de trabalho, tudo. Sugiram um canal, porque eu vou trazer aqui, estou trazendo sempre conteúdo da prática previdenciária, do dia a dia, da minha atuação no direito previdenciário, nos processos de aposentadoria. Tá? Venho comentando aqui essas decisões do Supremo que podem atingir diretamente esse tema da aposentadoria especial. Estou com alguns projetos para o canal aqui, pegando algumas dúvidas dos inscritos, que são umas dúvidas bem parecidas umas com as outras, fazendo alguns vídeos para ter umas respostas já bem claras para as dúvidas de vocês. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe.